Bom dia, tudo bem com os irmãos? Graça e paz, né? Seja no seu coração, aleluia. Eu quero orar para que a presença de Deus venha aqui sobre esse lugar. Antes de eu iniciar falando, vamos chamar a presença de Deus. Amém, Senhor Jesus, que a tua presença esteja aqui. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha ministrar no coração de cada ouvinte. Pai, eu irei falar a respeito do teu amor. Então, que o Senhor nos mostre o teu amor nesse dia. Pai, nós precisamos do Senhor, porque sem Ti não somos nada. Nós precisamos do Senhor, porque nós almejamos estar com o nosso Criador, com aquele que nos transformou, com aquele que nos chamou, Pai, para ser mudado e ter uma nova vida. Aleluia! Amém? Hoje eu irei compartilhar com os irmãos a palavra experimentando o amor de Deus. São palavras que são ministradas no encontro com Deus da igreja videira. Aleluia! Meu nome é Peter. Amém? E eu quero começar falando para você lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, eu quero te falar que esse versículo muitos usam para falar a respeito do amor de Deus, e não está errado. Ele é a prova do amor de Deus. Deus amou tanto o mundo que deu quem? Deu o seu Filho, para que a gente pudesse nascer de novo. Amém? Então, esse versículo fala a respeito disso, né? Ele fala a respeito da prova do Senhor, né? A prova do tamanho do amor dele, sabe? Mas eu quero compartilhar com você sobre o amor de Deus, sabe? Realmente o amor de Deus. Lá em 1 João 4:7, eu vou ler até o versículo 11, fala a respeito do amor de Deus. Olha só para você ver que interessante, que muitas das vezes a gente começamos a ler e não entendemos realmente aquilo que estamos lendo, até que o Espírito venha nos revelando, né? Começa falando assim, o versículo: amados, amemos-nos uns aos outros. Aí ele pega e fala, por que nós temos que amar uns aos outros? Ele começa chamando de amados, né? Ou seja, já são pessoas que aceitaram o Senhor. Aí ele fala, porque o amor é de Deus, né? O amor é de Deus, ou seja, é Deus que te dá o amor, você entende? E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, ou seja, aqui está falando que aqueles que nasceram de novo, é impossível não amar, impossível não querer o melhor, impossível não querer fazer aquilo que está no seu coração, que é o que? A vontade de Deus, sabe? Quando você está com o amor de Deus, você tem amor, mesmo por aqueles que você não gosta, mesmo por aqueles que você não tem muito vínculo, você quer o melhor, você quer, muitas das vezes você quer falar na vida deles, você quer aconselhá-los, mesmo não gostando. Por quê? Porque você quer o melhor para ele. Por quê? Porque o amor é de Deus. O que isso simboliza? Simboliza não que o amor é de Deus, tipo assim, Deus gosta que a gente ama. Não, não é isso. Sabe? Tá falando que o amor que você tem é de Deus e por isso que você ama. Aleluia. Aí ele continua o versículo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, se você recebeu Deus no seu coração, como que você está com ódio? Como que você está com mágoa? Como que você está com ressentimento? Como que você consegue guardar coisas ruins a respeito de uma pessoa, sendo que Deus é amor? E o amor é algo sobrenatural. O amor é aquilo que você faz de forma incondicional, né? Você faz de forma incondicional porque você tem o amor de Deus. Ele não vê merecimento, ele não vê circunstâncias, ele não depende de nada, ele depende apenas do quê? De experimentar. Amém? Ele continua,
Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Amém? Nisto está o amor. Nisto está o quê? Nisto está a maior prova. É o que eu expliquei lá de João 3,16. Aí ele continua. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e nos enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Aí ele já dá uma lacrada que nem ele pega e fala, vocês tinham pecado e tal, vocês não davam conta de cumprir, mas eu enviei o meu Filho para quê? Para que vocês sejam salvos, né? E para que vocês amem ao próximo, para vocês ser como eu sou, aleluia, né? Foi para isso que o Senhor nos fez, para ser que nem ele é, amém? Aí ele fala, no verso 11, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Aleluia. Então, todos devem ter uma experiência com o amor de Deus. Conhecer o amor de Deus é a experiência mais importante de nossas vidas. Que um dia conhecer o amor de Deus, nunca mais se tornou a mesma pessoa. Quem um dia conheceu o amor de Deus, nunca mais se tornou a mesma pessoa. Amém? Por isso que é impressionante você conhecer o amor de Deus. Sabe, quando você conhece aquele amor, quando você conhece aquele toque, quando você tem aquela experiência, você não quer ser a mesma pessoa. Sabe, você não quer continuar vivendo as mesmas coisas. Não, você quer experimentar. Você quer experimentar de tudo aquilo que ele tem para você. Amém? Romanos 5, 7-8 fala assim, dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivemos no pecado. Sabe, em outras versões vai falar que ainda éramos inimigos de Deus. Sabe, éramos perversos, sem compaixão nenhuma, sabe? E nós não fez nada para merecer esse amor, nós não fazemos nada para desfrutar desse amor, nós não cumprimos nenhum requisito, nós não precisamos fazer qualquer coisa. Ele simplesmente resolveu nos dar esse amor, sabe? Muitas das vezes nós estamos com pessoas difíceis, pessoas complicadas, e você sempre quer um meta, porque não me ajuda, ai, porque é assim comigo, ai, porque é bruta, ai, porque não sei o quê, mas aí você não entende que o quê? Que Deus também te amou quando você era tudo isso. E por que você quer cobrar alguma justiça? Por que você quer cobrar algum requisito para estar amando as pessoas? Ai, porque fulano me magoou de certa forma, eu não consigo. Não é assim. Deixa eu te falar. Deus, ele colocou no seu coração o desejo de amar as pessoas. Por isso que muitas das vezes nós temos raivas depois que nós nascemos de novo, que nós aceitamos o Senhor Jesus. Nós temos raiva de certas pessoas, mas você, quando ela precisa de ajuda, você vai lá e ajuda. Sabe por quê? Porque é o amor de Deus. O amor de Deus está no seu coração, não tem como você lutar contra isso. Então, deixe esse amor fluir, decida viver por esse amor, não queira viver pela justiça não, decida experimentar o amor de Deus. Aqui no versículo fala que ele nos amou primeiro. Sabe como que você consegue viver a vida cristã? Como que você não resolve entregar as paixões do mundo, não começa a olhar para as dificuldades, não queira desistir, é quando você entende que você é amado por Deus, que não precisa de nenhum requisito, apenas se sinta amado, apenas se sinta tocado, apenas se sinta compreendido, apenas veja no seu coração aquilo que o Senhor quer. Que é o quê? Derramar amor, falar que está contigo, falar que todas as coisas cooperam para o seu bem, falar que bons pensamentos têm ao seu respeito, falar que ele te abraça, ele te carrega, ele te levanta, ele te prospera, ele te coloca nos melhores lugares, ele faz o melhor para a sua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. É maravilhoso falar do amor de Deus. Por que é maravilhoso? Porque o Senhor tem planos sobrenaturais para você. Amém?
sabe? Há vários conceitos sobre o amor de Deus, né? Que estão fora dos padrões de Deus, né? Conceitos errados do amor de Deus, sabe? Muitas pessoas acham que o amor de Deus é o que eu sinto por uma pessoa, sabe? É o cônjuge ali, né? É aquele sentimento de prazer, sabe? Não é, deixa eu te falar. Isso não é amor não é amor, sabe? Não é o verdadeiro amor, podemos dizer assim. É até um nível de amor, é um nível de carinho, é um nível de compaixão, é algo que afeta ali seus sentimentos, mas não é amor. Sabe por que não é amor? Porque não é condicional, ele é limitado. Por isso que muitas pessoas se separam, você entende? Porque realmente não vivem no verdadeiro amor. Eles vivem no conceito de amor, mas não é isso. Não é isso. O amor, muitas das vezes, ele vai negar, né? O que fala lá em Coríntios 13, ele vai negar, ele é paciente, ele é compreensível, ele é tantas coisas, mas se você com uma pessoa, tem vezes que você quer enforcar aquela pessoa, sabe por quê? Porque não é amor, não é amor. Você entende? O amor é diferente, o amor de Deus realmente é algo extraordinário, sabe? Amor, é fazer sexo, não fazer amor, né? Muitas pessoas falam isso, sabe? Deveria parar de falar. Vamos fazer amor. Não, isso não é amor, não. Isso é apenas prazer. Prazer ainda da carne, sabe? A vida não é simplesmente baseada nisso, sabe? Para quem é solteiro, uma hora vai querer, quer casar, quer experimentar e vai perceber que não é tudo aquilo que ele imaginava, que é aquilo que estava na cabeça. Por quê? Porque é uma mentalidade que o mundo foi implementando. Que isso é maravilhoso, que isso é bom. Não que não seja, mas no tempo certo, na hora certa, com a pessoa certa, aquilo que Deus escolheu para você, amém? E o amor é fazer tudo o que o outro quer. Não, claro que não. Pais que deixam seus filhos fazer tudo o que eles querem é uma loucura, né? Por quê? Porque, eu deixo fazer porque amo. Não, deixa fazer porque é uma criança, né? É um pai que é uma criança, porque não entendeu ainda que os filhos, eles precisam ser guardados de muitas coisas. Você não vai, a criança adora pôr o dedo na tomada, você vai deixar ele fazer o que ele quer? Não, onde que ele vai parar, né? Então, não é isso, sabe? E uma das coisas que poderia ser mais definido pelo amor é o amor de um pai por uma mãe. É onde que chegaria mais próximo ali de ser o verdadeiro amor. Você entende? Mas mesmo assim, hoje, né, a Bíblia fala, né, pais mata filho, filhos matam pais, né? Hoje nós estamos nessa geração que nós vemos, vira e mexe aí nas redes sociais, na internet, ou até mesmo na televisão, falando a respeito disso, né? Então, para você ver que o amor não é incondicional em todos os níveis, né? Sobre todas as pessoas. Então, não podemos falar que é isso. Sabe? Mas qual é o amor verdadeiro, então? O verdadeiro amor só pode ser explicado por Deus. Deus não tem simplesmente amor para dar. Deus é o próprio amor. Só Deus pode nos mostrar o que é o amor. Qual é o verdadeiro amor que precisamos experimentar. Amém? Esse amor, ele nos aceita como somos, ele é paciente, ele não busca os seus próprios interesses. Esse amor jamais acaba. Você pode ler lá em 1 Coríntios 13, vai falar toda a descrição do que realmente é o amor. Porque muitas das vezes não compreendemos o que é o amor, sabe? Eu costumo fazer essa pergunta, você ama? Quando eu pergunto para uma mãe, você ama seus filhos? Aí ela pega e fala, né? Não, eu amo demais. Nossa, eu amo muito. Falei, pois é. Então, por que muitas das vezes você proíbe ele de certas coisas que seria bom para ele? Se você ama ele, você aquilo que o mundo às vezes fala, que tem uma parte que até é certa, que quem ama deixa ir. Deixa ir para quê? Para experimentar, porque aquela pessoa ela precisa experimentar das coisas. Você entende? Para quê? Para crescer, para se desenvolver, né? Para experimentar. Amém? Mas conta-se uma história
né? Houve um congresso muito grande, com pastores de todas as igrejas, pastores sábios, pastores entendidos sobre o amor de Deus, né? E estamos ali discutindo para entender esse amor inexplicável, esse amor surreal, esse amor que faz abandonar tudo, esse amor que larga tudo para viver uma vida dedicada ao Senhor, esse amor que nega todas as paixões mundanas, esse amor que deseja realmente ser guiado pelo Espírito de Deus. E aí foram alguns, tentaram explicar, mas se enrolaram. E, de repente, levanta um ancião. Esse ancião, ele senta na cadeira, ele pega uma laranja, começa a descascar a laranja, e ali os espectadores, um deles já começa a questioná-lo. Você não vai falar nada? O que você está fazendo aí? E aí, ele descascando a laranja tranquilamente, né? E aí o cara já nervoso e começa lá, mas você tá aí, deixa outra pessoa ficar aí, você não vai fazer nada, né? E ele ali todo paciente, né? Todo convicto, né? Daquilo que ele estava fazendo. E ele termina de descascar a laranja, ele começa a chupar aquela laranja. E aí o espectador pega e fala para ele, mas e aí? Você vai ficar aí chupando essa laranja, não vai falar nada realmente? E aí ele pega e fala pro espectador, você sabe o gosto dessa laranja? E aí aquele espectador já grilado, já com raiva, pega e já o questiona, como que eu vou saber se quem tá chupando é você? E eu tô aqui apenas olhando, como que eu vou saber se eu não experimentei? E aí esse ancião pega e fala, justamente, você entendeu? Porque o amor de Deus é dessa forma. Não é compreendido, não é sentido, mas é experimentado, sabe? Para você entender o amor de Deus, você tem que experimentar. Por isso que hoje eu estou aqui falando do amor de Deus para você. Orando para quê? Para que você experimenta do amor de Deus. Orando para que você realmente seja tocado por esse amor. Seja algo começa a manifestar dentro de você. Que é o que? O desejo de experimentar o amor de Deus. Amém? Aleluia. Sabe? Não conseguimos entender como um pai daria o seu próprio filho em favor de outros. Mas Deus, sendo pai, olhou para nós e achou que valia a pena enviar o seu filho para morrer em nosso lugar. Um dia, o pai olhou para a terra e amou a mim e amou a você. Como podemos compreender um Deus tão grande, amar pessoas tão pequenas como nós? Sabe, como podemos? Um Senhor tão grande, um Deus tão maravilhoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que realmente Ele criou os céus e a terra, um Deus que ele manifestou todas as coisas que tem na terra, que Ele poderia ter todas as coisas, e decidiu ficar com uma pessoa pecadora, uma pessoa falha, uma pessoa que não tem requisito nenhum, sabe? Não procure não ser bom para Deus te amar. Deus, Ele te ama do jeito que você é. Deus, Ele te ama dessa forma. Ele é muito grande, sabe? Meu pastor, ele costuma falar que sabe por que Deus nos deu a salvação de presente? Porque ela é muito cara para ser comprada. E nós somos muito pobres perto do valor que ela vale. Você entende? Então você tem que receber ela de graça, sabe? Tem que receber ela justamente por causa que você não pode dar. Então aceita o presente de Deus para sua vida. Se você está aqui me assistindo hoje, se você vai pregar essa palavra, fala isso para as pessoas. Fala, Deus te ama de tal maneira que deu o seu filho, mesmo você sendo um pecador, você sendo um inimigo, porque Ele te ama. Aleluia, aleluia. Porque mais que queremos viver, um dia iremos morrer. Somos limitados. Por mais que o mundo queira a paz,
há tanta guerra. Por mais que o mundo tenta amar, mais e mais vemos o ódio. Quantas vezes tentamos nos mudar e não conseguimos? Quantos de nós sonhamos por um lar perfeito? Mas o que mais vemos são lares destruídos, pais que deixaram seus filhos, filhos que deixaram os pais. No entanto, Deus olhou para um ser tão limitado, o homem, e o amou. Agora veja, o Senhor Deus criou todas as coisas, criou tudo com perfeição. Seus olhos com 100.000 células refletoras para enxergarmos coloridos. Apesar da terra ser redonda, não ficamos com a cabeça para baixo. Em Salmo 119, 96, diz assim: tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Nunca teve início, nunca terá fim. E isso é incompreensível para pensar num Deus que é tão limitado, amando um ser tão limitado como um homem. Vemos então um pai que amou o mundo, e mais que isso, ele amou de tal maneira, olha que expressão maravilhosa, que expressão preciosa, de tal maneira, ou seja, de tal maneira, não tinha nada, 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 não tinha nada que era tão grande assim, como o amor de Deus por você. Ele te amou de tal maneira que deu o seu filho. Quando João escreveu esse versículo, ele não achou uma palavra que descrevesse esse amor. Então ele usa a expressão tal maneira. Toda expressão de amor vem acompanhada de um ato de amor. Essa expressão tal maneira vem acompanhada de um ato que dividiu a história da humanidade. O Pai deu seu único filho no meu lugar, no seu lugar, no lugar do assassino, do homicida, do terrorista, do traficante. Imagina você entregando a pessoa que você mais ama para morrer no lugar de um bandido. Todavia, essa foi a atitude desse pai. Aleluia, aleluia. Medite nisso. Vou te dar 10 segundos para você meditar. Meditar nesse amor, meditar nisso que o Senhor fez. Ele não entregou o seu filho para pessoas boas. Não, ele entregou para pessoas assim, que nem eu, que nem você, que erra, que peca, que não consegue dar muito tempo para ele, que não consegue realmente adorá-lo por todo o tempo, pessoas que são falhas, pessoas que são pecadoras, pessoas que carecem da glória dele. Amém. Aleluia. Sabe? Ao Deus entregar o seu filho, ele está mostrando o grande valor do homem. Ao dar o que é de maior valor para ter algo tão precioso aos olhos dele, eu e você, ele achou que deveria dar tudo que tinha para ter o homem de volta. O valor de qualquer coisa está baseado no preço que foi pago. Por exemplo, é uma Ferrari, que é muito valiosa, porque tem um preço muito alto. Você é tão valioso para Deus que deu o que era de maior valor para receber. O preço da sua vida foi o sangue de Jesus. Esse pai é aquele que espera a volta do filho pródigo, que saiu de casa, pediu tudo que queria que o pai morresse, pegou a sua herança, gastou com coisas perversas, e depois volta querendo trabalhar para o pai como escravo, e o pai não aceita. O pai abraça. O pai abraça e fala: você é meu filho, eu te amo, eu vou te restituir tudo. Eu vou te dar tudo, eu vou te dar tudo, eu vou te dar tudo, sabe? Olha que pai maravilhoso, meus irmãos. Que pai maravilhoso. Ele não olha para a sua condição, ele não olha para aquilo que você está passando. Pelo contrário. Ele olha para você com olhos de amor, de carinho, de paixão. Sabe, o amor de Jesus é expressado na cruz. Deus te amou. Deus amou. Que deu seu filho. Jesus também te amou. Ele se entregou naquela cruz.
sabe? Ele não foi levado. Você lê a palavra de Deus, você vê que ele se entregou. Sabe por que ele se entregou? Porque ele também te ama. Ele também te ama. Sabe, vimos o amor de um pai expresso na entrega de seu filho e na entrega de tudo por algo tão precioso, o homem. Mas podemos ver o amor de Deus expresso na vida do filho de Deus. Jesus mostrou o que realmente é amor. Vemos no caminho da cruz a expressão de maior amor. Lá em Mateus capítulo 26, lá em Mateus, perdão, lá em Mateus capítulo 26, Jesus sabia que iria ser crucificado e mesmo assim decidiu ir para a cruz. Vamos ler? Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Sabe, Jesus, ele foi vendido por um próprio discípulo, sabe? Por um próprio discípulo. Versículo 14, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs que me quereis dar, e eu vou lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante, buscava ele uma ocasião para o entregar. E Jesus já sabia que ele ia ser traído por Judas, e mesmo assim andou 3 anos ao lado dele, amando, ensinando, e dando bons conselhos, sabe? Ele sabia mesmo assim. E não é porque se você para ver a perspectiva de Deus, ele era muito convicto, porque a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Para nós é difícil ter fé, porque a gente não vê. Mas é Jesus que via, e ele que sabia que era tudo real. Sabe? Com certeza ele tinha a plena certeza que era ele, que ele iria trair ele. Mesmo assim, ele amou aquele rapaz, sabendo que ele mataria ele, que entregaria ele, que trairia ele. Nossa, você para perceber isso, você começa assim. Porque muitas das vezes nós questionamos, né? Nós questionamos certas pessoas, né, que não nos magoam, nos traem. Mas é impressionante como Jesus é. E quando comia, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. 25. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Jesus ficou profundamente triste até a morte por causa da vontade de Deus. E isso é amor. Em seguida foi Jesus com eles em um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sabe? Se você parar para perceber nesses versículos, o que eu não tinha percebido antes, estou percebendo agora, é que acontece tudo em sequência, né? Do 25 para o 36. Então ali foi tudo em sequência. Então você para imaginar que Jesus não queria que Judas se perdesse.
ele queria, quando ele pergunta isso para o Senhor, ele pergunta tipo assim, não tem outra forma? Eles realmente vão ter que passar por isso? Eles mesmos vão ter que ter o sentimento de que me traiu? Eles realmente vão ter que ter o sentimento de que vai me abandonar? Assim como adiante vai acontecer? Né? Sabe, Jesus estava agoniado, porque ele sabia daquele sentimento não era legal, não era bom. Extraordinário, extraordinário. Jesus queria salvar, mesmo sabendo da tamanha maldade. Tamanha maldade. Sabe, Jesus é traído e ele se entrega de livre vontade. É preso como um bandido. A pessoa mais honesta do mundo é preso como um bandido. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Versículo 48. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele quem eu beijar é este, prendam. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que viesse, nisto aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Caso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos, isso aqui ele fala a respeito de Pedro, né? Eu pulei aqui do versículo 50 para 53, mas ele fala a respeito de Pedro que arranca, né, uma das orelhas, tentando defender ele. Naquele momento, disse Jesus à multidão: saísse com espadas e porretes para prender-me, como um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendesse. Ou seja, aqui ele explica, né, que tamanha maldade, né, perversidade, na verdade, porque todo tempo eles estavam ali com eles nunca prenderam ele, mas foi pegar ele às escondidas, né. Todos os discípulos o deixaram. Verso 56. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos o deixaram e fugiram. 7. Cuspiram, deram murros e zombaram de Jesus. Versículo 67. Então uns cuspiram no rosto e lhe davam os murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Você vê, zombavam, né, caçoavam dele, sabe? E por final, né, Jesus, o povo teve a oportunidade de libertar Jesus, sabe? Mesmo assim, em vez de escolher ele, escolheu o Barrabás, né? Um bandido da época. Preferiram soltar o bandido do que ao Senhor Jesus. Você entende? Sabe? O amor de Deus é que Jesus não ficou pendurado numa cruz, mas morreu. E ao terceiro dia ressuscitou para ter eu e você a presença de Deus. Mateus capítulo 28 fala a respeito disso. No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepultamento. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alvo como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se a esta mulher, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali os verei, e como vós digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram
e anunciaram aos seus discípulos. Tomada de temor e grande alegria. Sabe, é com grande alegria, quero te falar, o Senhor Jesus ressuscitou para que você tenha uma vida maravilhosa. Sabe, que você experimente desse amor, você experimente do toque do Senhor. Ele passou tudo isso por você, sabe, para que você venha desfrutar do amor de Deus. Para que você venha ver quão grande, quão largo, tão profundo é o amor de Deus por você. Sabe, esse amor surreal que não pode ser entendido, não pode ser explicado, não pode ser compreendido, nem sentido, mas pode ser experimentado. Sabe, você hoje pode experimentar do amor de Deus. Sabe, no final dessa palavra sempre tem um apelo para você experimentar desse amor. Mas se você está assistindo, feche seus olhos, coloque um louvor, experimente do amor de Deus. Aleluia. Um abraço. Fique com Deus. Até a próxima palavra.